estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no livro O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos aí já no capítulo 32. O capítulo 32 nos leva ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 17, ao estudo do capítulo 17, de uma parte do capítulo 17, do item 11, que é propriamente as instruções dos Espíritos. E tem um Espírito que vem dar as suas instruções, se chama Georges, em Paris, em 1863, cuidar do corpo e do espírito. Aí a gente já começa a perceber o quê? Que nós não somos só corpo, que nós somos corpo e nós somos espírito. E ele chama a atenção nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo do livro se chama Na Saúde e na Doença. É uma mensagem do André Luiz, aliás, uma mensagem muito oportuna, assim, que vem falar sobre a doença, de uma forma geral. Como ela é constituída, como ela aparece. Nós vamos encontrar aqui, nas palavras do André Luiz, um pouco de um resumo de um estudo que ele já faz na coleção, onde ele vem nos falando sobre o perispírito, o corpo, o espírito, que nós somos seres transdimensionais. Ele não usa exatamente essa expressão, mas que nós somos seres transdimensionais, que nós transitamos entre o mundo corpóreo, o mundo espiritual, que nós temos corpos sutis que fazem com que a nossa constituição no mundo corpóreo tenha uma atividade, com que o nosso corpo tenha uma atividade que nós trazemos do mundo espiritual, que o nosso espírito, ele manda o pensamento e o nosso corpo atende a esse pensamento. E nós vamos ver ao longo de toda essa mensagem, uma mensagem muito interessante, tem muitos assuntos para estudar aqui. E ele começa, o André Luiz, se chama Na Saúde e na Doença. Em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença, com os recursos encontrados em você mesmo. Então ele já começa a dar uma dica aqui, que os recursos para a cura da doença estão em nós mesmos, porque ela tem um início em nós mesmos. Então ela tem um fim em nós mesmos. Ela é uma via de mão dupla que vai e volta dentro do nosso próprio corpo. Porque o que rege o nosso corpo? Do que é feito o nosso corpo? Do que é feito, do que é feito o nosso corpo, não. Como nós estamos aqui na Terra, do que constitui o ser humano, do que é constituído o ser humano aqui na Terra. Ele é constituído de corpo carnal, perispírito e espírito. E o perispírito, ele traz algumas camadas, e é preciso que a gente entenda um pouco essa dinâmica para poder entender por que a cura está em nós mesmos, como ele diz aqui. Que os recursos você encontra em você próprio, em você mesmo. Ele diz assim: cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar nossos males. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. Então nós vamos observar que ele começa a trabalhar com essa situação do corpo, do nosso corpo carnal e da nossa mente, do corpo mental, que está lá no espírito. E o intermediário entre esse espírito e o corpo carnal é o quê? O perispírito. Ele diz assim, acho que vale até a pena nós darmos uma paradinha para explicar um pouquinho essa dinâmica do perispírito. Então nós temos lá o nosso corpo carnal, nós temos o perispírito. O perispírito é constituído de algumas camadas. Isso acho que não é nenhuma novidade para todo mundo. Quem lê um pouco da obra do André Luiz, quem participa dos cursos aqui e quem participa dessas conversas, dessas palestras que nós temos às terças-feiras, já deve ter ouvido falar de perispírito. O perispírito, ele é constituído de
camadas. Então, ele tem o corpo vital e tem o corpo causal, vamos dizer assim. Ele tem esses dois corpos, o vital e o causal. E o causal é onde nós trazemos aquele lixo, todos aqueles erros, os erros, ele armazena todas as deformidades, desequilíbrios da vida passada. Só que, no momento que nós reencarnamos, ele faz o quê? Ele imprime no corpo físico, nas nossas células, ele imprime essas deformidades. E quem edita essas deformidades que passam a se tornar doenças? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E aí que nós podemos entender a doença. O Chico fala numa das entrevistas que as nossas doenças, elas têm uma causa nas existências anteriores e nas existências atuais. Então, nós vamos encontrar a doença nas existências anteriores, quando o perispírito vem e imprime nas nossas células, e o corpo, e na medida que quando nós estamos encarnados, a tendência do perispírito é pôr para fora todas essas imperfeições. Pôr para fora todas as imperfeições. Mas a nossa conduta, o nosso pensamento faz com que essas imperfeições elas sejam trabalhadas dentro do nosso organismo. Porque o próprio Emmanuel, ele tem uma definição de doença, ele diz assim, que a saúde, ele tem uma definição de saúde, na verdade, que a doença a gente pode seguir no oposto, que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Quando a nossa alma está em perfeita harmonia, nós somos o quê? Saudáveis. Aí o nosso perispírito, ele tem, as nossas células, elas assumem uma outra função através da nossa conduta, do nosso pensamento, mas aquilo que vem no corpo causal, que precisa, que é uma forma de se transformar em doença, ela vem e nós interpretamos e nós trabalhamos com essa doença, cada um trabalha a sua forma dentro dos seus conhecimentos. O ideal era que todos tivessem a paciência, todos tivessem o amor, todos tivessem a meditação como forma de encarar as doenças. E ele vai falar aqui para frente, sobre isso. Então ele diz assim, vida atribulada nem sempre significa vida bem vivida. Conquanto a existência em torno possa mostrar-se febriciante e turbilionária, resguarde-se contra as intempéries emocionais no clima íntimo do próprio ser, ajudando e servindo com alegria. Aos menos felizes, na certeza de que o enfermeiro diligente conserva a integridade mental, muito embora convivendo dia a dia com dezenas de enfermos em grandes desequilíbrios. O fato de nós convivermos no dia a dia com enfermos e desequilibrados, enfermos em grandes desequilíbrios, não faz com que nós entremos na mesma faixa de sintonia. Porque nós estamos vivendo como? Nós vivemos através do nosso pensamento, nós nos conectamos numa rede com o plano espiritual, com o mundo espiritual e nos conectamos com uma rede com o mundo carnal. E essa rede com o mundo espiritual e essa rede com o nosso mundo, com a matéria, formam o quê? Formam uma rede, formam um intrincado de pensamentos que se afinam. Quando nós utilizamos o nosso pensamento no desespero, na raiva, no ódio, na angústia, na vingança, o que é que nós fazemos? Nós nos unimos nessa rede de pessoas, de encarnados e desencarnados, formando o quê? Formando o desequilíbrio, esse desequilíbrio levando à doença. Por isso que o Chico, quando ele diz que as doenças elas aparecem de existências anteriores ou de existências atuais, ele
nos lembra o quê? Que nós devemos vigiar a nossa vida em qualquer momento da nossa existência, durante toda a nossa existência. E ele diz assim, ele continua. E tem mais uma coisa também. Por exemplo, quando nós entramos em desequilíbrio, muitas vezes nós não causamos só a doença, nós podemos causar a morte instantânea do nosso corpo. Porque a cólera, como ele diz, a cólera, a intemperança, ela provoca o quê? Ela provoca uma reação no nosso organismo. Ele diz assim, o Emmanuel, que 1 minuto de cólera provoca um raio, emite um raio dentro do nosso organismo, que ele não sabe aonde vai parar e quais são as consequências desse momento. Que mata, nós morremos muito mais pela cólera do que pela guerra, do que pelos acidentes, do que por qualquer outra forma de morte no planeta. A cólera mata muito mais do que todas essas formas. E aí ele continua, somos partes integrantes da farmácia do nosso próximo. Observe as reações que a sua presença provoca no semelhante e pacifique aqueles com quem convive, não só pela palavra, mas até mesmo pela aparência e pelas atitudes, pois com a simples aproximação funcionamos como tranquilizadores ou excitantes de quem nos cerca, aliviando ou agravando os seus padecimentos físicos e morais. E isso cabe a nós, cabe ao nosso contato com a sociedade, saber se nós somos tranquilizantes ou excitantes quando nós chegamos perto. Através do quê? Através das nossas palavras, através das nossas atitudes, porque quando nós chegamos perto de uma pessoa e colocamos fogo naquilo que está acontecendo, o que acontece? A pessoa entra num desespero tão grande, então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo com que ela venha atravessar padecimentos físicos, às vezes piores do que no nosso silêncio, do que na nossa aproximação. Cabe a nós, na nossa consciência, sabermos como nós somos, como nós estamos agindo na sociedade, como nós estamos agindo frente às pessoas com quem nós convivemos na nossa família e com quem nós convivemos na sociedade de um modo geral. Porque a pessoa que está sempre irritada, que está sempre brigando, ela está causando o quê? Um desequilíbrio nela e um desequilíbrio no entorno dela, fazendo com que haja um padecimento mesmo daqueles que convivem com ela, daqueles que convivem no dia a dia. Por isso que às vezes a gente fala assim, puxa vida, tal pessoa chega perto, todo mundo espalha. A gente chama na gíria de espalha-roda. É aquela pessoa que tem uma rodinha lá conversando, tomando um café, no trabalho, por exemplo. Aquela pessoa que tem uma rodinha, está lá tomando café, está no trabalho no momento de descanso, no almoço, aí quando vê que vem vindo aquela pessoa, todo mundo faz o quê? Todo mundo começa, dá licença, dá licença, dá licença, e todo mundo se manda, todo mundo sai correndo. Por quê? Porque sabe que aquela pessoa vem causar o quê? Vem causar desequilíbrio, ela vem causar transtorno, porque ela é uma pessoa amarga, porque ela é uma pessoa que traz sempre nas suas palavras, porque as palavras contêm a vibração, a nossa vibração. Então ela traz sempre nas palavras aquela vibração negativa, aquela coisa triste. Tudo é pesado, tudo é difícil, tudo é triste, tudo é muito complicado, enquanto que aquela pessoa que é pacificadora, quando ela chega, todo mundo dá risada, todo mundo conversa, todo mundo sente aquela vibração de amor que ela carrega. E aí todo mundo sente aquele aconchego, ela aconchega as pessoas, ela abraça as pessoas, fluidicamente, e a própria vibração dela aconchega as pessoas. Então, você gosta de estar perto daquele tipo de pessoa. Seja ela
da condição social que for, seja ela da condição intelectual que tiver, não, isso não interessa. Ela aconchega, ela tem aquele abraço, ela dá aquele abraço fraternal das pessoas, enquanto a outra faz todo mundo espalhar, faz todo mundo sair e sair de perto. Seja sincero com você e com os outros na apreciação dos sintomas que se reportem aos desajustamentos orgânicos, tratando de assuntos dessa natureza sem alarde e sem exagero. Muitas vezes nós estamos carentes. Nós estamos carentes de um contato com as pessoas, mas nem sempre o desabafo pode ser com qualquer pessoa. Nem sempre o desabafo pode ser com aquele que nós encontramos. Porque muitas vezes nós exageramos nas nossas atitudes por estarmos carentes, porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos, e como seres humanos, nós trazemos frustrações, carências, nós trazemos uma série de sentimentos que se modificam durante o dia, que se modificam durante a semana, que se modificam durante o mês, que se modificam durante minutos. Você entra num lugar e em alguns minutos você se sente, você tem essa modificação do seu temperamento. Aliás, modificação do temperamento não. Você tem um agravamento do seu temperamento, se você tem um temperamento mais, vamos dizer assim, ou mais acirrado, ou você tem um agravamento, ou você tem um aconchego, como nós estávamos falando. Mas nós precisamos tomar cuidado com quem nós vamos levar os nossos sentimentos, com quem nós vamos conversar, com quem nós vamos falar sobre as nossas doenças, sobre as nossas mazelas, porque nem todas as pessoas entendem. Nem todas as pessoas entendem. E nós podemos nos tornar o quê? Ainda aquela pessoa que faz com que as pessoas se afastem. Então, o cuidado, nós temos que ter um cuidado, como ele diz assim, seja sincero com você e com os outros na apreciação dos sintomas, sem alarde e sem exagero. Nós fundamos um grupo aqui, já há alguns anos, aqui dentro do Grupo Espírita Caibaixu. Um grupo não, um trabalho, começamos um trabalho aqui dentro do Grupo Espírita Caibaixu, que a gente chama de terapia comunitária, terapia do Evangelho, terapia do amor. Nós já ouvimos diversos nomes para esse tipo de terapia. Nós nos reunimos às segundas-feiras, das 19 às 20 horas, na sala, naquela última sala do primeiro andar. E lá nós sentamos e damos oportunidade para as pessoas falarem das suas dificuldades, das suas angústias, Mas nós ouvimos só. E esse trabalho, ele consiste disso. Ele consiste do quê? De que a pessoa chegue até aquele grupo de pessoas que estão sentadas lá, em ordem. Existe uma ordem em todo esse trabalho, óbvio. Nós sentamos, nós conversamos, nós temos damos a oportunidade das pessoas falarem das suas angústias, porque lá nós estamos para ouvir. E nós falamos das nossas experiências, sem dar conselho, sem falar faça isso, faça aquilo outro. E tem dado certo esse trabalho. Já são anos e anos... Oi? A pessoa falar, você fixa um tempo ou vai voltar? Não, ele tem um tempo, é tudo dentro de um rigor. Ele tem um tempo para falar, ele tem lá seus 10 minutos para falar, 15 minutos. Depois a gente abre um espaço para as pessoas fazerem perguntas, aqueles que desejam fazer algum tipo de pergunta. Depois nós reservamos os minutos finais para aqueles que tiveram o mesmo problema. Então, aquela pessoa que teve o mesmo problema, o que ela faz? Ela vai e fala, olha, eu tive o mesmo problema com você, só que eu solucionei de tal forma. E muitas vezes, nós estamos está tão embaçada a nossa visão diante do nosso problema, que às vezes fala, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso que a pessoa fez. Mas elas são pessoas que, sinceramente, são pessoas que estão lá, que já sabem como funciona o trabalho, e o trabalho é dedicado a ouvir
as pessoas. Então é um trabalho bem interessante. Convido a todos que quiserem participar às segundas-feiras das 19 às 20 horas. Quando nós não temos ninguém que quer fazer a terapia, como a gente fala, alguém quer falar sobre seus problemas, sobre suas angústias, nós lemos um trecho do Evangelho e todos comentam os trechos do Evangelho naquele momento. E ali, às vezes, naquele trecho do Evangelho, nós colocamos as nossas dificuldades, nós colocamos as nossas carências e as nossas angústias. E é assim, e tem funcionado. É um trabalho que vale a pena aqueles que quiserem conhecer, tiverem oportunidade e tempo, né, disponibilidade de horário às segundas-feiras. E aí ele continua: o maior restaurador de forças é a consciência reta que asserena as emoções. A consciência nossa, ela é a maior restauradora de forças. Porque quando nós colocamos a nossa consciência, nós estamos com a nossa consciência tranquila, nós temos o quê? Nós temos a nossa conduta, o nosso corpo sadio. À medida que as coisas vão aparecendo, que as dificuldades vão aparecendo, nós vamos compreendendo e nós vamos com o quê? Com a consciência, com as emoções serenas, nós vamos conseguindo atravessar as dificuldades. Porque não é com desequilíbrio que não vai ser com desequilíbrio que nós vamos conseguir atravessar as nossas dificuldades. Muito pelo contrário. O agravamento é maior ainda. Se o leito de dor é agasalho imposto ao corpo enfermo, lembre-se de que a meditação é um santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade e de que a prece refunde e sublima as energias da alma. Ele não diz aqui, olha, todo mundo vai ter equilíbrio, todo mundo vai ter... E aí ninguém vai ficar doente, todo mundo vai ser são, acabou a doença. Não, ele não fala isso. Ele nos lembra que nós podemos agravar as nossas doenças, como nós podemos aliviar as nossas doenças. Mas no momento em que a doença está instalada e que nós estamos no leito de dor, que ele diz aqui, ó, onde o leito de dor é agasalho imposto ao corpo enfermo, através dos nossos desequilíbrios, quando o nosso perispírito, ele manda para o nosso corpo, e o nosso corpo, ele recebe essa doença, e a dor, ela é um agasalho imposto ao corpo enfermo. Lembre-se de que a meditação é um santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade, e que a prece refunde e sublima as energias da alma. Porque nós vamos nos colocar em contato com o quê? Com o plano espiritual superior. E aí a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa vontade e a nossa resignação em contato com o mundo espiritual faz com que os espíritos venham trazer o alívio para aquele momento difícil. Porque o alívio para um momento difícil nem sempre é a cura da doença imediata. Mas é o quê? É aquele momento de paz, de serenidade, quando nós respiramos fundo, meditamos e falamos, eu estou passando por isso e eu vou acatar esse momento da doença com serenidade. Como a mensagem da Meimei, que nós estudamos lá na época da prece, quando nós estávamos, no capítulo da prece, quando nós estávamos falando sobre a prece. Ora e confia. Aí, a mensagem da Meimei. Ora e confia. Ainda que você ande por caminhos difíceis, que você sangre, que teu corpo esteja aviltado, etc, 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 ora e confia. Por quê? Porque Deus tem caminhos onde o homem não tem estradas. Ela nos lembra. E é a verdade. E é o que André Luiz nos diz aqui. A mente serena, o corpo sereno, a mente sã, corpo são. Corpo doente, mente sã também.
mente aliviada, mente o quê? Meditação e prece. E aí ele diz assim, porque também nós não podemos fechar os olhos para as doenças, né? Na verdade, os hospitais estão lotados, nós temos parentes, nós temos pessoas, todos passam por momentos difíceis, momentos em que o corpo causal manda para o corpo físico lá, e as imperfeições, e o corpo funciona como o quê? Como um filtro, como um depurador daquela alma. E ele funciona como um depurador. E aí ele continua aqui, doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de evolução. Uma vez eu ouvi a doutora Marlene falar que nós fomos criados para a felicidade eterna, mas ainda não conseguimos alcançar, por quê? Por causa dos nossos desequilíbrios, por causa das nossas, mas nós somos criados para a felicidade eterna. E ele diz assim, por isso, esforce-se por abolir inquietações quanto ao próprio problema de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. Confiar na providência divina. Deus está ali. Deus tem o quê? Estradas, caminhos aonde o homem não tem estradas. Então, nós temos um caminho do quê? O caminho do equilíbrio, da serenidade, aquele caminho que nós devemos percorrer, aquele caminho que nós devemos buscar na hora da doença, que é o caminho da serenidade. Eu gosto também de uma definição no livro Nos Domínios da Mediunidade. Eu já li, vou ler mais uma vez do que diz relação ao nosso pensamento. O cuidado que nós devemos ter com o nosso pensamento, mesmo nesses momentos difíceis, porque nos momentos difíceis o nosso pensamento faz com que nós entremos no quê? Um turbilhão de emoções que provocam o quê? O agravamento da doença, que nós já estamos ali agasalhando aquela doença. Provoca o agravamento da condução da nossa vida com aqueles com quem nós convivemos e uma série de coisas. E o André Luiz e o Aulus e o Hilário, estudando nos domínios da mediunidade, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo Estudando a Mediunidade, equipamento mediúnico, ou Estudando a Mediunidade, ele começa a estudar o quê? O pensamento. Ele começa a estudar pelo pensamento. E o Aulus diz assim para o André Luiz: nossa mente é, dessarte, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, então o que ele diz aqui? Que a nossa mente manda incessantemente o quê? Um plasma sutil. Então nós somos geradores desse pensamento. Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil, a exteriorizar-se incessantemente de nós. Oferece recursos de subjetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. E ele completa assim: a ideia, olha que interessante, isso é uma mensagem que deve ficar guardada nas nossas mentes e no nosso estudo, deve ser guardada no nosso estudo. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Isso é uma frase que está ali, é um parágrafo que está ali no livro Nos Domínios da Mediunidade, que deve ser guardado na nossa mente. Guardar, sobretudo nós que somos médiuns,
Bom, sobretudo não. Deve ser guardado na mente de todas as pessoas. Nem só dos médiuns, mas na mente de todas as pessoas. Não existe sobretudo nada. É na mente de todas as pessoas. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. O que vem o quê? De encontro com a definição do Emmanuel sobre a saúde. O que é a saúde para o Emmanuel? É a perfeita harmonia da alma. Porque saúde não significa só nós estarmos com o corpo perfeito. Saúde significa a nossa mente ligada ao plano espiritual superior. Significa o nosso corpo, a causa da nossa mente ligada pode ser o corpo saudável, como pode ser o corpo doente. Não importa se ele é saudável ou se ele é doente. Mas a nossa existência resulta o quê? Das nossas próprias ideias, dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias, daquilo que nós geramos, daquilo que o nosso espírito gera, daquilo que o nosso espírito espere, como ele diz aqui, gerador de um plasma sutil, que é o pensamento e as ideias. E a ideia é um ser organizado por nosso espírito, vem do espírito, porque nós temos lá o corpo mental, que nós podemos, talvez numa outra ocasião, estudar um pouco mais sobre o corpo mental e do nosso espírito, e o quê? Que aqui o pensamento dá forma, e ao qual a vontade imprime o quê? Movimento e direção. É sábia a palavra, sábias palavras do Aulus. Ele é um técnico de mediunidade. Ele entende muito de mediunidade. E ele conduz o André Luiz e o Hilário pelos meandros da mediunidade. Aqui ele fala sobre mediunidade, mas diz respeito à nossa vida como um todo. Alguém gostaria de fazer alguma observação? A mensagem é do André Luiz aqui. Alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta? Senão nós podemos passar para outra parte dos trabalhos. Aulus, menino do tempo de Mesbere. Teve tempo? Kardec. Não lembro o primeiro nome dele, que eu não guardo de jeito nenhum. Ele foi um pioneiro, ele foi um missionário. E Aulus foi do tempo dele. Trabalhou com ele.